Olá, crianças! Que bom estarmos aqui mais uma vez para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, é muito importante que você assista. Como eu disse lá, nós estaremos estudando sobre a vida de Jesus desde o seu nascimento até a sua vida adulta. Então é muito importante que você assista aquele vídeo primeiro, porque esse vídeo aqui é continuação dele. E antes de nós começarmos a nossa história de hoje, eu gostaria de pedir que você curtisse esse vídeo, que você se inscrevesse aí no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. E o mais importante, eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo com outras crianças que vocês conhecem, para que assim como você está sendo abençoado, essas crianças também possam ser abençoadas, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda, tá bom? Bom, crianças, quando um bebê nasce, ele recebe muitas visitas. Com Jesus não foi diferente. No vídeo anterior, eu disse que as primeiras visitas de Jesus foram de alguns pastores que trabalhavam ali perto de Belém. Um anjo apareceu àqueles homens trazendo a boa notícia. A Bíblia diz que eles ficaram assustados, mas que era para eles ficarem calmos, que o anjo estava trazendo uma boa notícia, que lá em Belém havia nascido Jesus, o Salvador. Aqueles homens então abandonaram tudo o que eles estavam fazendo e correram para lá para conhecer aquele bebê. A Bíblia diz que eles saíram de lá maravilhados, encantados com aquele bebê, tão felizes que eles anunciaram a todas as pessoas que eles viam que Jesus havia nascido. Algum tempo depois da visita desses pastores, Jesus recebeu mais algumas visitas. Homens vindos lá do Oriente, 3 homens, foram até Jerusalém para adorar a Jesus. Quando eles chegaram lá, eles perguntaram aonde estava Jesus. O rei daquela época, chamado Herodes, ficou ouvindo aquela conversa e ele ficou muito assustado. Não só ele, mas toda Jerusalém. O rei Herodes então chamou alguns homens, mestres da lei, que eram homens importantes e sábios daquela época. Herodes perguntou para aqueles homens aonde deveria nascer o Salvador. Eles então responderam ao rei Herodes com uma frase. É um versículo que está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 2, o versículo 6. E diz assim, ó: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que é Jesus, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Essas palavras, crianças, foram escritas por um profeta há muito tempo atrás. Fica ligado aí que no final do vídeo eu vou explicar o que é profeta. Eles então falaram para o rei Herodes que Jesus haveria de nascer em Belém. Herodes então chamou aqueles 3 homens secretamente e disse para eles aonde Jesus estava, que era lá em Belém. E ele falou assim: vão até lá, adore aquele bebê e depois vocês dão um jeitinho de me avisar aonde Jesus está. Aqueles homens então, crianças, partiram e preste bem atenção. Eles foram guiados por uma estrela. Quando a estrela parou em cima da casa aonde Jesus estava, isso significava que ele morava ali. Então,
aqueles homens entraram e encontraram Maria junto com Jesus. Imagine a alegria daqueles homens. Eles então, crianças, imediatamente se ajoelharam, se prostraram para adorar a Jesus. Eles também levaram presentes caríssimos para Jesus, como ouro, perfume e óleo. Esses presentes eram tão caros que apenas pessoas importantes daquela época tinham esse tipo de presente. E como Jesus é um homem muito importante, eles receberam esses presentes daqueles 3 homens. Mas lembra, crianças, que eles teriam que avisar o rei Herodes que Jesus, aonde Jesus estava, aliás. Aqueles homens, então, foram avisados por Deus que eles não eram para avisar o rei Herodes. Sabe por quê, crianças? Na verdade, o rei Herodes não era nada bonzinho, muito pelo contrário. Ele era um homem muito mau e, na verdade, ele queria saber onde Jesus estava para ir até lá, matar Jesus. Isso mesmo, o rei Herodes, ele era um homem importante. Ele foi rei, na verdade, a qualquer custo. E ele já tinha ouvido falar que Jesus viria. Então ele ficou com medo que as pessoas se importassem mais com Jesus do que com ele. Mas é claro que Jesus é muito mais importante do que aquele rei. Um anjo então apareceu a José, pai de Jesus, e mandou que ele pegasse a sua família, Maria e José, e que eles partissem para um país chamado Egito, e que era para eles ficarem lá até que ele avisasse que o rei não estava mais atrás de Jesus. Eles então partiram para o Egito. Quando o rei Herodes ficou sabendo que aqueles homens tinham enganado ele, o rei Herodes ficou muito bravo. E sabe o que ele fez, crianças? Uma coisa muito ruim. Ele mandou matar todos os meninos bebê menores de 2 anos. Olha que maldade. Imagine só, crianças, vários bebês morrendo por causa da maldade daquele rei. Quando o rei Herodes morreu, um anjo apareceu mais uma vez a José e mandou que eles partissem para morar em Jerusalém. Mas, quando José ficou sabendo que o rei que estava reinando no lugar de Herodes era o seu filho, eles ficaram com medo que aquele rei poderia causar algum mal para Jesus. Então, eles não foram para Israel. A Bíblia diz que eles foram para uma cidade chamada Nazaré. Mas eles não foram para Nazaré por um acaso. Havia um plano. Mais uma vez, profetas lá de antigamente escreveram que Jesus deveria ir para Nazaré. E olha só o que os profetas escreveram. Eu vou ler para vocês. Está no livro de Mateus, o capítulo 2, no versículo 23. Diz assim, ó. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Nazareno, porque ele estava morando na cidade de Nazaré. Então, crianças, lá em Nazaré, Jesus passou uma boa parte da sua vida que nós vamos aprender nos próximos vídeos. E essa foi a nossa história de hoje. Mas o que a gente aprende nessa história de hoje? Eu disse para vocês que alguns homens que eram profetas escreveram algumas coisas
a respeito de Jesus. Mas o que é profetas? Antigamente, bem antes de Jesus nascer, havia alguns homens que escreviam algumas profecias. Esses homens, crianças, eles eram homens usados por Deus para escrever o que iria acontecer no futuro, como por exemplo, aonde Jesus nasceu e onde Jesus iria morar. Outra coisa que nós aprendemos nessa história, crianças, lembram daqueles 3 homens que foram visitar Jesus e eles se ajoelharam perante Jesus? Isso significa, crianças, que eles estavam adorando a Jesus. Existem algumas formas de adorar a Deus. Deus, ele é o único digno de ser adorado. Jesus, sendo o Filho de Deus, foi adorado por aqueles homens. Algumas formas de você adorar a Deus: lendo a Bíblia, cantando louvores como essas crianças aqui. Existe, criança, várias formas de adorar a Deus, ou cantando, ou se ajoelhando para orar a Deus. Adorar a Deus, crianças, é praticamente falar coisas bonitas para eles. E mais um último aprendizado que nós aprendemos aqui nessa história. Lembra que eu disse que alguns anjos apareceu para conversar com José, por exemplo? Anjos, crianças, eles existem. Eles são seres celestiais criados por Deus. Porém, os anjos não têm poder maior do que Deus. Deus está acima de tudo, porque Deus criou todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. E como eu disse, Ele é o único digno de ser adorado. Bom, crianças, então essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E como eu disse lá no começo, compartilhe esse vídeo com outras crianças. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, até a próxima!